para Ele são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste lugar, reconhecendo o senhorio, a grandeza, os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Feliz por estar aqui nesta noite, um turbilhão de sentimentos no nosso coração, mas Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, e confesso que hoje à tarde meu coração ficou um pouco assim em conflito, em virtude de algumas situações, mas muito tranquilo, por saber que por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus tem falado algumas coisas no meu coração nesse tempo, e talvez por ter enfrentado nesses meses tantas perdas familiares, algumas desconstruções e alguns despertamentos, o Espírito Santo nos leva a refletir sobre a finitude da vida, sobre a brevidade da vida, e sobre os planos e os projetos e os propósitos de Deus na nossa caminhada, em tudo aquilo que Ele deseja. E se algo que Deus tem ministrado ao meu coração, eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. No final das minhas férias, eu tive a oportunidade de fazer um curso, uma imersão, e muitas coisas que eu vivenciei naqueles dias só testificou aquilo que o Espírito Santo está trabalhando no meu coração, e eu creio que Ele quer comunicar a sua vida também nesta noite. 4 passos para colocar a sua vida em ordem. O Senhor está nos convocando neste tempo para nós colocarmos a nossa vida em ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que criou todas as coisas de uma forma planejada, organizada, para que tudo fluísse da melhor maneira possível. E não há nada pior quando a nossa vida está em uma verdadeira desordem. A desorganização nos desestabiliza, porque o DNA de Deus na nossa vida não é caos, é ordem. Não é morte, é vida. Não é medo, é esperança. E algo que eu ouvi naqueles 4 dias de imersão, e eu quero compartilhar com você, é o seguinte: nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Você pode repetir comigo? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Para quem é dona de casa, não há um estresse maior do que chegar em casa e ver a cozinha toda bagunçada, a pia cheia de louças. Isso rouba a paz de qualquer pessoa. E eu descobri que eu sou extremamente rápida na lavagem de louça. Quebra um pouco as coisas, porque eu sou muito rápida, né? Pula da minha mão prato, copo, sempre quebra alguma coisa. Estou em casa, sempre tem muito barulho. Porém, eu percebi que eu tenho essa habilidade, mas para que eu consiga lavar as vasilhas, eu preciso organizar a pia. Então, eu acho que eu demoro mais organizando a pia do que lavando as louças. Não há nada pior do que você estar com a sua mesa do escritório toda desorganizada, cheia de papelada. Aquilo gera estresse, e uma vida desorganizada, ela gera muitos transtornos para nós. Estresse, impaciência, ansiedade, ira. E quando eu fiquei olhando para esse texto, eu preciso que você reflita nesta noite. Coloque amor às minhas palavras e veja como algo que o Espírito Santo está comunicando a você. É Ele quem conhece o seu coração, é Ele quem sabe as suas necessidades e a sua realidade. Eu não estou falando aqui do extremo, para quem tem o toque, transtorno obsessivo compulsivo, não é sobre isso. E não há nada mais feliz do que você chegar numa casa onde tenha criança e você vê a vida naquela casa, os brinquedos, os calçados. Então faz parte.
mas se é algo que o Espírito Santo está nos convocando para este tempo, até porque já se passaram 6 meses do nosso ano, última semana de junho, e talvez você virou o ano de 2022 para 2023 com tantos planos, com tantos projetos, mas se vê nos 6 meses sem nada mudar de lugar. E para que nós possamos receber o novo de Deus, para que possamos estar preparados para a nova estação que Deus tem para realizar na nossa vida, nós precisamos estar com tudo no seu devido lugar. E se há algo que nós podemos aprender é que essa ordem envolve 2 aspectos. O primeiro, a vida interior, aqui dentro. Os nossos sentimentos, as nossas preocupações, os nossos temores, as nossas ansiedades, medos, inseguranças, traumas. Só que não adianta nós camuflarmos. Às vezes para o lado exterior está tudo ótimo, tudo perfeito, aparentemente organizado e resolvido, mas dentro totalmente bagunçado. Nós precisamos cuidar da vida interior, do lado de dentro, mas nós temos que refletir aquilo que está dentro do lado de fora. Então, se eu estou em ordem com as minhas emoções, se eu estou em equilíbrio na minha saúde emocional, em harmonia com a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha vida exterior reflete esta ordem. E nada fica quebrado, nada fica faltando e nada fica fora do lugar. Nós podemos planejar, organizar e sabemos que pode vir alguma situação e mudar todas as coisas de lugar. Mas nós estamos preparados para um novo nível. Então eu tenho uma palavra ao seu coração: se prepare, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Se prepare, porque Deus tem algo transformador na sua história. Mas para isso você precisa tirar a bagunça que porventura esteja em alguma área da sua vida. Sabe aquele quartinho que por mais que você arrume, sempre ele está ali te estressando? É uma bênção quando a diarista vai em casa, mas é um estresse quando ela está saindo de casa, porque elas conseguem desorganizar tudo e colocar naquele quartinho que estava totalmente organizado. Acredite ou não, na minha casa nós organizamos a casa para receber a diarista. A diarista chega, a mesa do café da manhã está pronta esperando ela. Enquanto ela está organizando as coisas, um dia anterior a gente já ajudou, deixou quase tudo organizado. E aí ela vai almoçar, não é? Toma um cafezinho e vai. E 1 minuto que a gente sai de casa para voltar depois, tudo aquilo que nós organizamos na noite anterior está tudo desorganizado. Parece que passou uma tempestade, um vendaval. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala para os colossenses: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos ler juntos? Pode projetar para nós, por gentileza? Vocês conseguem ler? Vamos lá? 1, 2, 3 e... me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aonde Jesus está, a ordem. Aonde o Espírito Santo de Deus governa, a ordem. Somente Ele pode trazer sobre a nossa realidade, sobre o caos emocional, crises espirituais, até mesmo existenciais, a realidade da ordem, do shalom, da paz que excede o nosso entendimento. Mas todas as vezes que a nossa vida, alguma área dela estiver em desordem, a ansiedade é a sua companheira. Pode ter certeza disso. Mas eu quero falar um pouco a respeito
de como nós podemos colocar a nossa vida em ordem. 4 passos, de forma bem didática. Primeiro, coloque em ordem as suas emoções. Os psicólogos em plantão aqui sabem exatamente qual é isso, não é? O paciente chega, muitas vezes num estresse, numa desordem total, e ali naqueles momentos vai estruturando um caminho para que essa desordem emocional chegue ao fim. Mas para que nós possamos colocar a nossa vida em ordem também na área emocional, nós precisamos tirar a bagunça da precipitação na nossa vida. Quem nunca falou sem pensar? Quem nunca tomou uma decisão levada pelo calor da emoção, pelo estresse? E a precipitação, ela é amiga do erro. A tendência dela nos levar a tomar decisões e atitudes totalmente errôneas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quanto alguns personagens movidos pela precipitação, movidos pela pressa, sofreram algumas consequências. O primeiro deles, Adão e Eva. Movido talvez pela precipitação do poder, do prazer, de algum benefício extra que eles ainda não haviam experimentado, se precipitaram e comeram do fruto. E olha que interessante que Gênesis 3:6 fala: viram que a árvore era agradável, atraente e desejável. Não podemos ser levados pelo calor da emoção. A árvore muitas vezes ela é agradável, ela é atraente e ela é desejável. Moisés, quando percebe que um hebreu estava sendo maltratado ali, ele imediatamente, pela precipitação, pelo calor da emoção, resolve fazer justiça pelas suas próprias mãos. Quem nunca foi tentado a fazer justiça com as próprias mãos? Há muitas vezes não é nem buscar justiça, é buscar vingança. Quando a palavra do Senhor nos diz: minha é a vingança, diz o Senhor. E não há nada mais carnal do que promover justiça com as próprias mãos. Então, caminhando pelo impulso, ele então mata aquele soldado egípcio. Logo após, viu que foi descoberto e teve que fugir. Sara, esposa de Abraão, também não foi diferente. Havia uma promessa sobre a vida da sua família, que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que ele poderia em algum momento olhar para as estrelas do céu e não conseguir contar, tamanha era a multidão da sua descendência. Mas esperar pelo tempo de Deus às vezes é tão difícil, é tão desgastante, que as nossas emoções querem governar, e a impaciência chega, e a espera estressa, a espera judia o coração, traz sofrimento, traz peso. Então ela teve uma brilhante ideia, trouxe uma das suas servas, e ali nós sabemos o que aconteceu, e até hoje os descendentes de Ismael e de Isaac vivem esta guerra nos nossos dias. Precipitação é amiga do erro. Outra pessoa que se precipitou na Bíblia é Jonas. Jonas tinha uma palavra clara, diretiva, mas ele tomou a decisão de fugir dos planos de Deus. E para todo Jonas existe uma baleia. Então tome cuidado com as precipitações que você pode tomar pela pressão emocional e do momento. Mas nesta noite eu quero compartilhar com você a história de um outro personagem bem conhecido, e eu acredito que eu não vou precisar ler toda a história, mas de forma resumida compartilhar com vocês. E esse homem se chama Jacó. Eu cresci visitando as casas através dos cultos dos lares. Quem é dessa época?
E cantavam-se muitas músicas nessa época. E eu aprendi até então um pouco sobre a história desse homem através dessa música. Não sei quantos aqui são dessa época. Butox já está ficando atrasado, mas o tempo passa, meu irmão. E essa canção, ela traz uma realidade muito específica para nós, que dá alegria, motiva o nosso coração. Mas quando nós olhamos para todo o histórico dele, também nos traz algumas preocupações em relação às situações que eu e você podemos tomar pelas emoções e pela precipitação. Nós vamos cantar essa música? Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu: eu quero a minha bênção para depois subir. 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 Canções que marcam a nossa história, não é? Então, um homem resiliente, um homem corajoso, mas até chegar nessa situação, ele passou por muitas coisas que eu e você também podemos passar. Sim, em primeiro lugar, nós precisamos colocar em ordem as nossas emoções. Em segundo momento, nós precisamos colocar em ordem os nossos relacionamentos. Como nós precisamos colocar em ordem os nossos relacionamentos? E Gênesis 25, se você quiser abrir a sua Bíblia, do versículo 21 ao 34, fala um pouco sobre a oração que Isaac fez diante do Senhor. E a Bíblia fala insistentemente, porque a sua esposa era estéril. Então ele ora, ele pede a Deus de forma intensa, insistente, para que Deus abrisse a madre da sua esposa. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas o versículo 22 diz que os filhos lutavam dentro dela. E então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela estava entendendo o que estava acontecendo ali no ventre. O versículo 23 diz: e o Senhor lhe disse: há duas nações no teu ventre, dois povos que se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Nós sabemos que as palavras liberam destinos. A Bíblia nos ensina a abençoar e não a amaldiçoar. Palavras são sementes. E aqui essa mulher estava gerando gêmeos, e nós sabemos que a Bíblia fala de forma muito clara que um dos bebês segurava no calcanhar do outro bebê. E eu não sei se é a percepção da época, o que muitos povos indígenas ainda carregam na sua cultura, que quando nascem gêmeos, um é do espírito mau e enterra a criança viva, ainda nos dias de hoje, sacrificam a criança. E aqui o texto fala que, de certa forma, Jacó agarrava o calcanhar de Esaú. Por isso então, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Jacó. E Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar, suplantador, enganador. Suplantador, que também é derivado da palavra dominar. Então você pode ver que essa criança, esse bebê, já nasceu com o estereótipo declarado, sim ou não? E o seu próprio nome já estava dando o destino que ele poderia ter. De enganador, de suplantador. E você pode imaginar uma criança crescendo nesse ambiente, que é oportunista, que é enganador, que é mentiroso. Que situação difícil nessa família. Mas o fato é que as palavras têm poder e geram destinos. E muitas vezes, alguns comportamentos que algumas pessoas carregam estão ligados às palavras que ouviram na infância.
que de certa forma marcaram a sua identidade. Por isso que este lugar é lugar de recomeços. É o lugar onde nós temos encontro genuíno com Jesus. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, independentemente daquilo que nós vivemos, de traumas, de experiências ruins, de palavras doídas para o nosso coração, que nos marcaram durante toda a nossa jornada de vida até aqui, quando nós encontramos com Jesus e percebemos quem nós podemos ser nele, quem ele é em nós, todas as mentiras e estereótipos que Satanás tenta colocar sobre nós caem por terra. Mas esse homem, ele decidiu seguir aquilo que já havia sido liberado sobre ele. Jacó, então, num certo momento, aproveita a oportunidade da fragilidade do seu irmão, que está com fome, e consegue negociar naquele momento de precipitação do irmão a primogenitura. E não somente isso, seu pai estava velho, seu pai estava caminhando para a morte. Então ele verbaliza, ele sinaliza que era o momento chegado para liberar a bênção sobre o primogênito, como era a cultura da época. E o primogênito, ele tinha muitos privilégios, tudo em dobro, a bênção em dobro. Havia uma promessa liberada sobre ele, então a mãe de Jacó fica sabendo e tem uma brilhante ideia. A Bíblia fala que Jacó amava Esaú e que a sua esposa amava Jacó. Como é triste quando as famílias caminham de forma disfuncional. Prefere um filho em relação ao outro. Quantas disfunções, quantos traumas, quantas sequelas isso gera na história de tantas pessoas que se sentiram inferior aos seus irmãos. Ouvi de uma jovem inteligentíssima, nova, terminou faculdade, já passou na ordem, advogada, já arrumou um excelente emprego, mas ela compartilhando dizia que a mãe dela falava para ela: você não tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, direito não é para você. E ao mesmo tempo que talvez a mãe quisesse motivá-la por um outro caminho profissional, a mesma mãe dizia para sua irmã: faça direito, você será uma excelente promotora, uma excelente advogada. E talvez faltou sabedoria para aquela mãe perceber a disfunção do seu comportamento. O fato é que quando Jacó opta por dizer sim ao plano perfeito de sua mãe para lhe enganar o seu pai, alcançar a primogenitura, ele chega até o seu pai. O texto bíblico é em Gênesis 27, do 18 ao 19. O seu pai estranha, porque a Bíblia fala que eles eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, o seu pai, naquele diálogo com Esaú, que na verdade era Jacó, ele fala: a roupa é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aquele pai então indaga ao seu filho quem ele era. E aquele enganador aproveita a oportunidade e engana seu pai. Quando o seu irmão tem dimensão daquilo que aconteceu, Jacó, com medo de morrer, ele foge. Repita comigo: foge. Ele foge. Às vezes nos colocamos em situações que a tendência do nosso coração é fugir, é não resolver. Mas fugir do problema não resolve o problema, só procrastina o problema ali na frente. O meu tio fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, que o diabo ajuda a fazer, mas o diabo não ajuda a esconder.
Ou seja, Ele nos dá benefícios quando nós, seduzidos, dizemos sim ao seu convite. Mas após você dizer sim ao seu convite, prepare-se porque a exposição vem. E a Bíblia fala então que Jacó foge. Talvez ele foge por sentir medo de morrer, as consequências que viriam sobre ele. E eu estava estudando sobre o que o medo gera na nossa vida. E a pessoa que fez esse artigo, um americano, não lembro o nome, colocou que há pelo menos 5 níveis do medo na nossa vida. Primeiro, leve. Então aquela situação nos traz apreensão, daquele leve estresse do que pode acontecer. Segundo, é o medo moderado. Não basta apenas você ficar apreensivo. O segundo nível nos traz preocupação. O terceiro nível é o medo constante. Esse medo constante dá-se o nome de ansiedade. Você acorda com ela, você dorme com ela, você come com ela, você anda com ela, você trabalha com ela, você dirige com ela, você volta para casa com ela, e ela vai intensificando por algum medo. Alguns já falam que o estresse é excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de passado. Mas há o quarto nível do medo que é intenso, é quando já vem o pavor. Já te deu palpitação no coração em algum momento? É aquele sentimento que não é mais só ansiedade, não. Te dá palpitação, te dá um pavor, um temor em relação àquilo que pode acontecer. E o medo insuportável, hoje conhecido como pânico, que esse medo, ele realmente te escraviza, esse medo te paralisa, esse medo te dá a sensação de morte. Você tem todos os sintomas, toda a certeza, a expectativa que você vai morrer naquele momento, mesmo que ela esteja tranquila sentada no sofá. O sentimento é de morte. Mas esse mesmo autor colocou 6 principais categorias do medo, que talvez fosse o sentimento e a jornada de Jacó. E quando percebeu que ele poderia virar uma chave na sua vida e ter algum benefício, e não ser mais aquela criança cheia de estereótipo, marcada pelo seu nome, marcado pela trajetória do seu nascimento, viu como oportunidade de conseguir algum benefício na sua história. 6 categorias do medo na atual sociedade. Primeiro, medo de pobreza, instabilidade financeira. Quem não tem esse medo? A pandemia veio aí e todos nós fomos assombrados pelo medo da falência financeira. Sim ou não? Alguns aproveitaram oportunidades e reinventaram e ficaram milionários, vendendo até mesmo pudim, porque viram a crise como uma oportunidade para crescimento. Mas alguns ficaram extremamente apavorados, com medo, e desenvolveram algumas doenças mentais e alguns até mesmo tiraram a sua vida. Outra categoria do medo é a crítica, necessidade de aprovação, viver o tempo todo para provar o seu valor. Não há nada mais difícil do que você viver procurando a aprovação das pessoas. A crítica sempre existirá. E a crítica muitas vezes não está ligado ao meu ato, à minha ação em si. Está ligado na pessoa que está criticando, a forma como ela enxerga a vida, a forma como ela avalia, passa pelo crivo dela. Medo de doença. Tem pessoas que é hipocondríaca, mas hoje é muito comum você encontrar vários remédios em casa, não é? Eu mesmo estava com uma enxaqueca antes de vir para cá, falei, mãe, não consigo abrir nem meus olhos de enxaqueca. A gente sente, né, irmão? Essa emoção faz a gente sentir algumas coisas. E a primeira coisa que a mãe chegou, ó, toma esse remedinho aqui que vai passar. E ela disse, eu também vou tomar. Então, o medo da doença, porque eu sei que de tempo em tempo eu tenho enxaqueca. E quando eu tenho essa enxaqueca, eu não preciso ir para o hospital, mas eu preciso ficar no quarto escuro, trancada, no silêncio, repousando. Eu estava lembrando aqui agora, eu tinha prometido para o meu sobrinho que eu ia fazer uma tapioca de brigadeiro para ele. E ele chegou na minha casa, eu estava de cama, com enxaqueca.
E aí ele foi até a minha cama, e o Ian fica apavorado quando eu não estou bem. E eu deitada, ele falou conversando comigo, eu não podia nem ouvir a voz dele, com tanta enxaqueca que eu estava. E quando eu dei por mim, ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Senhor, cura a tua serva, levanta a tua serva, porque ela me prometeu fazer tapioca de brigadeiro. E é claro que eu levantei, com enxaqueca, sem enxaqueca, irmãos, eu levantei. A oração da fé levantará o doente. Enfim, o medo de doença, mas também tem outro medo que a nossa sociedade vive, o medo da velhice. E essa indústria da beleza tem crescido tanto, não é? Que bom que as mulheres têm se cuidado, os homens têm se cuidado, mas é um medo, e o medo da morte. O último nível de medo que a gente pode enfrentar, e esse era o medo talvez de Jacó, a Bíblia trazendo para nós. O medo, ele pode ser benéfico quando ele traz mecanismo de defesa, quando a gente percebe que nós estamos diante de um perigo iminente. E eu vou confessar a vocês, eu não gosto de altura, mas eu não perco as oportunidades por causa do meu medo. Fui então para Bonito, olhei aquele rapel, falei, vou fazer esse rapel. Vou fazer rapel, 90 metros, tranquilo. E eu fui com um grupo de 10 pessoas. Quando eu cheguei lá, eu tive que assinar um monte de documento. Aí eu fui lendo, eu falei assim, mas é tão perigoso assim? Não, você precisa assinar porque é um seguro de vida, Angélica. Se você morrer, você vai receber 45 mil reais. Eu falei, eu só valho 45 mil reais? Meu Deus, que humilhação! Mas com o risco de morrer, está assinando seguro, falou para mim. Mas foi uma experiência muito bacana, muito legal. Mas o medo anormal, ele nos desestabiliza, ele nos paralisa. E eu pergunto a você, qual medo tem assombrado você? Quais são os seus maiores medos hoje? O medo é uma realidade. Mas ou eu e você enfrentamos o nosso medo, ou a vida inteira vamos correr de medo e uma hora ele nos alcança. Sabe aquela frase de Jó, o que eu temia me sobreveio? É mais ou menos isso. Mas enfim, o medo muitas vezes pode nos fazer desistir dos planos de Deus. Sobre esse personagem Jacó havia uma promessa, mas ele não soube esperar a promessa de Deus se concretizar na sua vida e resolveu no meio do caminho dar um jeito para que essa promessa acontecesse. Talvez a sua mãe vendo ali a situação, então dá outra ilustre ideia. Vai para a casa do meu primo, vai para lá ficar em segurança. Mas para todo Jacó fugitivo, há um Labão oportunista. Para todo Jacó fugitivo, haverá um Labão oportunista. E ali Deus iria trabalhar algumas coisas na vida de Jacó. Eu gosto muito do autor Augusto Cury, até porque eu me emociono em saber que ele era ateu, mas um grande estudioso e que resolveu fazer análise da inteligência de Cristo. E ali ele estudando, ele se converteu ao cristianismo e se rendeu totalmente a Jesus. Tamanha habilidade emocional que Jesus tinha como homem. Diferentemente dos seus discípulos, não é? A Bíblia fala de Pedro que, levado pelo calor da emoção, pelo medo, corta a orelha ali de Malco. E assim sou eu e você. E Augusto Cury, ele fala assim que o nosso presente século, a nossa sociedade atual, é uma sociedade constituída por mendigos emocionais. Por isso há tanta rispidez, tanta grosseria no meio das famílias, tanta competitividade, tanta inveja, tantas situações totalmente fora daquilo que Deus tem projetado para os seus filhos. Mas em terceiro lugar, Jacó precisava viver algumas experiências para alcançar a promessa que havia sido liberada sobre ele antes mesmo do seu nascimento. Há uma promessa de Deus para a sua vida, e ela já foi liberada na sua concepção.
E eu creio que você alcançará, mas para isso, você precisa colocar a sua vida em ordem, as suas finanças em ordem, os seus relacionamentos em ordem. Deus não está no caos. E nós conhecemos a história. Jacó vai para trabalhar, ele é enganado ali, ele trabalha 7 anos para casar com uma, bebeu, quando percebeu, a mulher era errada. Pensa a decepção. Cuidado, que a bebida faz você enxergar coisa que não existe. Não seja levado pelo álcool. Mas enfim, ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir casar com quem ele havia planejado ao seu coração. Mas Labão era um cara extremamente oportunista. E ele viu em Jacó uma grande oportunidade de ter bastante lucros e benefícios. Como eu disse, para todo Jacó existe um Labão. E nós conhecemos a história. Chegou um momento em que Jacó pede salário por todo o seu trabalho. E então Labão teve uma excelente ideia. E essa ideia está aqui na palavra do Senhor. Se você puder abrir a Bíblia, eu não vou ler tudo para não delongar. Que está em Gênesis 30, a partir do versículo 28. Jacó então disse para Labão: determina-me o teu salário que eu te darei. Então ele disse: Jacó, tu sabes como eu tenho te servido e como passou o seu gado comigo. Porque pouco que tinhas antes de mim foi aumentado até uma multidão, e o Senhor tem abençoado o meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de trabalhar também por minha casa? E ele disse: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, e se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados, os morenos, entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim, testificará para mim, para a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia, escuta isso, bodes listrados, malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-lhes nas mãos dos seus filhos. Labão era homem esperto, homem enganador. Então Jacó percebe uma forma de receber o seu salário, e ele especifica o tipo de animais que seriam dele. Labão então aproveita para separar, mas havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Quando Deus libera uma promessa sobre nós, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E Jacó passou por um processo difícil até chegar a esse momento. Porém, antes, na sua jornada de fuga, ele passou por Betel. E lá, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele via anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E ele recebeu uma palavra de bênção da parte de Deus. E a Bíblia nos fala a maneira como as coisas foram se conduzindo. 4 passos que nós precisamos tomar na nossa jornada, na nossa vida. As nossas emoções em ordem, a nossa família em ordem, mas nós precisamos colocar as nossas finanças em ordem. 6 meses desse ano. E é importante você olhar para o extrato do seu cartão de crédito, olhar para a sua planilha e trazer na sua mente o que a Bíblia ensina. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. No que você está empregando o teu sustento.
Muitas vezes a dificuldade em dar o 10% ao Senhor e consagrar a Ele está em não administrarmos com sabedoria os 90% que Deus coloca em nossas mãos. E a Bíblia nos diz: porque você gasta o dinheiro naquilo que não é pão. E não há uma desordem pior na nossa vida do que uma instabilidade financeira, do que problemas financeiros. É interessante, eu era criança, já compartilhei alguns momentos aqui. Minha mãe, funcionária pública, ficou 6 meses sem salário. Você pode imaginar uma casa com 2 crianças, 6 meses sem salário, sem sustento. Instabilidade financeira que surgiu. Não faltou o pão, porque temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida, que jamais o justo mendigará o pão. Você crê nisso? Jamais você mendigará o pão. Deus é o Deus que provê em meio às nossas necessidades. Mas o fato é que o versículo 37 diz: tomou Jacó varas verdes de álamo, de castanheiros, descascou nelas riscas brancas, e descobrindo a brancura das varas que havia, pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. Vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas, malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para os listrados, do moreno e o rebanho do Labão, e pôs o seu rebanho à parte. E sucedia, cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos, nos canos, para que concebessem diante das varas. Quando nós decidimos em Deus colocar a nossa vida em ordem, quando nós decidimos em Deus colocar as nossas finanças em ordem, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá temor em relação àquilo que nós vamos gastar. Mas a força, a bênção, a solução não está nos nossos braços. A provisão vem de Deus. E Deus, olhando para o coração de Jacó, olhando para que a situação, a palavra liberada sobre ele, a Bíblia diz que ele fazia talvez esse ato como profético, e todas as vezes que ele fazia, Deus prosperava, Deus multiplicava o rebanho. E em nome de Jesus, sobre a sua vida, que você possa se posicionar em nome de Jesus, na sua vida também financeira, tomar posições diante de Deus e saber que Deus pode fazer muito além daquilo que você espera que Ele faça. Mas para isso você precisa colocar a sua vida financeira em ordem, para que a bênção de Deus venha sobre você. Nós não barganhamos com Deus, mas nós sabemos que quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, as bênçãos dele nos alcançam. É promessa do Senhor. Mas a família de Labão começou a ficar revoltada, porque Jacó prosperou exponencialmente. E no momento ali em que Labão se retirou, Jacó fugiu com a sua família. Porque no seu encontro em Betel que ele teve, ele precisou colocar algumas coisas em ordem na sua jornada, e uma delas era colocar em ordem o seu relacionamento. Precisamos colocar em ordem o nosso relacionamento com as pessoas. Perdoe hoje, abrace hoje, abençoe hoje, não deixe para amanhã, porque às vezes você não terá essa oportunidade. Mais uma vez eu perdi um tio na sexta-feira. Mas eu tive uma oportunidade linda quando eu fui no hospital, e Deus foi tão gracioso comigo. Eu sou muito sensível, chorona, e eu tive uma experiência tão maravilhosa ali. O dia que eu cheguei
Meu tio tinha naquele dia aberto os olhos. Eu perguntei para a enfermeira se de alguma forma ele ouvia, entendia, e a gente sabe que a equipe médica não consegue dizer até que ponto a pessoa entende, a pessoa não entende. Pessoas que passaram por um coma e voltam para a vida, têm várias experiências, contam várias coisas. Mas eu tive a oportunidade de declarar o meu amor, a minha gratidão com ele em vida. E quando eu falei com ele, conversei com ele, estava com os olhos abertos, ele começou a suspirar forte, fechou os olhos, e eu disse: tio, nós estamos orando, a minha igreja está orando, a nossa família está orando, e eu creio que Deus pode te levar para casa, com saúde, restaurada, mas muito mais que você voltar para a sua casa, no meio da sua família, eu vim aqui para te dizer que o Senhor precisa estar preparado para voltar para a sua casa celestial. E as lágrimas caíram dos seus olhos, e eu quero crer que ele entendeu aquilo que eu conversei com ele naqueles momentos. Não perca as oportunidades, abrace as oportunidades que Deus te dá. Mas havia algo a mais, eu quero encerrar com esse quarto passo que eu e você precisamos tomar. Coloque em ordem a tua espiritualidade. Espiritualidade é vida com Deus. Muitas vezes somos levados a caminhar pelo automático, mas o Espírito Santo de Deus requer de nós um encontro genuíno, um encontro gracioso e libertador. E Gênesis 32, 22 traz esse momento. Em Betel, Jacó teve um sonho, mas em Peniel, Jacó teria uma experiência com Deus. Se em Betel, Deus se manifestou de forma graciosa com Jacó, renovando sobre ele a aliança, e Jacó se posicionando aquele convite de Deus para um novo tempo na sua vida. Nesse lugar de Peniel, é um lugar onde Jacó não abre mão daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Este lugar, esta noite, pode ser o lugar de Peniel, pode ser o Betel, em que Deus nos dá sonhos, nos dá visão, nos dá esperança em relação ao futuro. Mas muito mais do que isso, esse lugar aqui precisa ser o Peniel, um lugar de encontro com Deus, um lugar de transformação genuína com Deus, um lugar de mudança de caráter, mudança de comportamento. Em Betel, Jacó foi abençoado. Em Peniel, Jacó foi transformado. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. A vida é uma luta, irmãos. Desde o suspiro, desde o nosso nascimento, até o nosso último suspiro. Palavras têm poder, liberam destinos. Por isso o diabo tenta o tempo todo destruir a sua identidade em Deus. Porque as decisões que nós tomamos estão extremamente ligados aos valores que nós temos. E os valores que nós temos, valores morais, valores éticos, estão ligados à nossa identidade em Deus. Gênesis 32, do versículo 22 ao 31, fala sobre esse momento de luta, em que Jacó teve uma experiência com Deus. 24 diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, trocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa, lutando com ele.
e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe o que é isso, irmãos? Perseverança. Eu e você precisamos nos posicionar com ousadia, com perseverança. Diante daquela realidade em Peniel, Jacó precisou encarar os fatos com verdade. Repita comigo: verdade. Ele precisou encarar os fatos com humildade. Repita comigo: humildade. Reconhecer quem ele era até aquele momento. Mas em terceiro lugar, Jacó precisou se manifestar com coragem. Te dizer: eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E você sabe quais são as áreas da sua vida que talvez esteja uma bagunça. Os sentimentos talvez em desordem. Isso reflete na sua estabilidade, nos seus relacionamentos familiares, interpessoais, profissionais, ministeriais. Mas isso reflete também de forma muito clara nas suas finanças. Se nós comemos as nossas emoções, nós também gastamos dinheiro para saciar as emoções. Comprar o que não precisa, para satisfazer aquilo que não tem necessidade alguma. E vamos entrando nesse abismo, me chama outro abismo, me chama outro abismo. Lutamos para viver, lutamos para sobreviver. Mas de todas as áreas, a mais importante é a nossa vida com Deus estar em ordem. É dizer com o salmista: Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, para onde eu irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu tomar as alas da alva, se eu for até a profundidade do mar, até ali a tua mão estará comigo. Que nesta noite Deus possa revivar a chama do seu ministério. Independentemente das coisas que ficaram para trás, o dia se chama hoje. E esse lugar não é mais Betel, esse lugar é Peniel. E Deus está aqui nesta noite. E nós podemos face a face apresentar o nosso coração a Ele e ter a nossa história totalmente transformada. Então, naquela teofania, o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? O Senhor te pergunta nesta noite: qual é o seu nome? Talvez aquelas vozes da consciência, aquelas vozes sorrateiras do inimigo, possa te dizer: você é o seu medo, você é a sua crise do casamento, você é seu divórcio, você é a sua enfermidade, você é essa palavra de fracasso. Mas o Espírito Santo olha para os seus olhos nessa noite e diz: qual é o seu nome? Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada e colocada em ordem? Feche os seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. E nesses minutos você vai sondar o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele te pergunta: qual é o seu nome? Os seus erros não te definem. O que te aconteceu de forma traumática não te define. O seu problema financeiro hoje não te define. A sua insegurança em relação ao dia de amanhã não te define. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não é os seus medos. Você não é a sua insegurança. Você não é o seu passado. E Ele diz:
qual é o seu nome? E ele teve que reconhecer: eu sou Jacó. Enganador, Jacó oportunista, Jacó egoísta, que só pensa em levar vantagens das situações, Jacó que mentiu para o pai, que enganou o irmão, Jacó que foi conivente com a mentira da mãe, Jacó que tinha uma promessa, mas resolveu caminhar por atalhos para viver aquilo que ele achava que era correto e de direito. E quando nós reconhecemos diante de Deus aquelas áreas que precisam ser transformadas, nós vivemos aquilo que Jacó viveu. E eu libero sobre você essa palavra em nome de Jesus. E ele disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó. Ei, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Não tenha medo. O que aquele anjo estava dizendo para Jacó? Jacó, é um novo tempo, é um novo lugar, é uma nova história, é um novo tempo de forma geográfica, é um novo lugar, uma nova posição e uma nova história. Jacó, você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E o abençoou ali. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó, num primeiro diálogo com Jesus, com Deus, ali ele se apresenta como Deus de Isaac, o Deus de Abraão, mas ele não era ainda Deus de Jacó. Hoje, depois desse encontro transformador, nós vemos na palavra do Senhor o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Havia uma promessa sobre ele e sobre a linhagem dele, o povo de Israel, o povo de Deus, escolhido e separado, existe. Não há nada que Deus não possa fazer e transformar na sua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não deve enganar mais. Deu a palavra, cumpra. Comprou, pague. Prometeu, faça. Não se chamará mais Jacó. Não devemos fugir das nossas responsabilidades em Deus e nem procurar atalhos para viver as promessas de Deus, mas pacientemente nós podemos encontrar Deus neste lugar de transformação. Quantos querem estar neste lugar nesta noite?